Oi, filhos! Nessa nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo da tabela periódica, reforçando para você algumas das propriedades que a gente viu na aula passada e encerrando essa primeira parte, o primeiro volume do seu cadernão, com as propriedades, todas elas, tá? Vamos lá reforçar? Na aula passada, melhor dizendo, a gente falou para você do raio atômico, que está associado ao tamanho desse átomo. Lá na tabela periódica, essa propriedade, ela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, tá? Então, quem está mais para o lado esquerdo e para baixo, apresenta maior raio, tá? Agora, no raio iônico, eu esclareci para você, em essencial, as espécies isoeletrônicas. Aquela espécie que apresenta menor número atômico, seja ela um ânion, geralmente ela é um ânion, ela vai apresentar maior tamanho do que o cátion em espécies isoeletrônicas. Na energia de ionização, eu falei para você que o sentido crescente é o inverso do raio. Ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima e inclui os gases nobres, o que é diferente na afinidade eletrônica. Veja que na afinidade eletrônica, onde o fenômeno é exotérmico, libera energia, ele cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, só que não inclui os gases nobres, já que a sua definição ela está associada à captura de elétron adicional na sua eletrosfera. E os gases nobres, filhos, são inertes, são estáveis, não têm a tendência em receber elétrons e muito menos perder. Tá? A eletronegatividade é uma propriedade fácil que está associada na facilidade em atrair elétrons em uma ligação química. Ela cresce em direção aos ametais, que têm a tendência em ser bons receptores de elétrons. Cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, mas também não inclui os gases nobres, já que eles são estáveis e inertes à temperatura ambiente. Tá? Agora, o contrário, dando continuidade, o contrário, hoje, a gente vai tentar lembrar e reforçar para você na eletropositividade, tá? César, o que é eletropositividade? Filho, também chamada de caráter metálico, é uma propriedade que está associada na facilidade ou tendência de um átomo em perder elétrons numa ligação química, tá? Repara bem, eu falei para você na primeira aula de tabela periódica que hoje metais são os elementos que estão em maior quantidade na tabela. Tá? E eles têm a tendência, filho, em perder elétrons, já que eles têm um elevado estado de oxidação. Então são eles que vão apresentar um maior caráter metálico, maior eletropositividade. Por exemplo, vamos imaginar rapidinho aqui para você, sumir da tela, que você estivesse comparando um átomo X e um átomo Y. Repara bem, um átomo X e um átomo Y. Qual desses dois átomos apresentaria maior eletropositividade, filho? O X, porque ele está mais para a esquerda e está mais para baixo. Agora, em contrapartida, quem apresentaria maior eletronegatividade seria o Y, porque ele estaria mais para a direita e em cima do que o átomo X. Se ligou? Um vai ter maior propriedade do que a outra, só que depende do tipo de propriedade. Tá? Por exemplo, no que tange a afinidade eletrônica, deixa eu colocar aqui o X mais para cá para você. Veja que o Y apresenta maior afinidade eletrônica, por estar mais para o lado direito e mais para cima. Também apresentaria maior energia de ionização. Tá? Agora, na eletropositividade, filho, a crescente ela é o contrário. É como se fosse em raio atômico. Cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, só que não inclui os gases nobres, já que eles não têm a tendência em receber ou perder elétrons. Tá? Agora, dando continuidade a essa parte de tabela periódica, aí no seu material, você vai encontrar o que nós conhecemos como densidade ou massa específica. César, o que seria a densidade? Filho, a densidade aqui na ciência, a gente entende como sendo a relação da quantidade de matéria em massa sobre o volume, um determinado volume. Detalhe é que essa densidade, ela apresenta algumas unidades que você já deve ficar familiarizado. Grama por centímetro cúbico,
ou grama por ml, ou até mesmo quilograma por litro. Observa bem na tabela periódica. Ela cresce, filho, em direção aos elementos de transição. O átomo que estiver mais abaixo e mais no meio da tabela periódica, ele vai apresentar maior densidade. Por exemplo, entre o átomo B e o átomo C, quem é que teria maior densidade, filho? O C, porque ele está mais para o meio e está mais abaixo do que o átomo B. Tudo bem? Então, densidade é uma propriedade de massa sobre volume que cresce na tabela periódica em direção ao centro da tabela. Da esquerda para a direita, no meio, da direita para a esquerda, no meio. E cresce de cima para baixo. Tudo bem? Fechado? Isso significa que se você tivesse, por exemplo, um átomo X bem aqui, se você tivesse um átomo X na mesma família do que o átomo B, eu digo para você que o X apresentaria maior densidade do que o átomo B. Se ligou na história? Tudo bem para você? Dando continuidade aqui, filho, olha só. Vamos dar sequência, vamos dar corpo. Volume atômico. César, o que seria o volume atômico? Filho, olha como é fácil. O volume, filho, ele é a relação, é o volume, é o espaço ocupado por um mol de átomos do elemento no estado sólido. Envolve a relação entre massa molar e densidade. Ou seja, filho, aquela espécie que apresentar maior densidade, ela vai apresentar menor volume atômico. Veja aquela parte do centro em direção às extremidades. É exatamente o contrário da densidade, que vai em direção ao centro. O volume atômico é o contrário. Ele vai do meio para fora, em direção às extremidades. Tá? Exatamente porque na relação de densidade, filha, você tem a relação de massa sobre volume. Matematicamente, veja que a densidade e o volume, eles são inversamente proporcionais. Então, se você diminui a densidade, você aumenta o volume ocupado por esse átomo. Fechado? Beleza? Dando mais continuidade, você tem comigo aqui a temperatura de fusão e ebulição. Olha que interessante, olha como essa aqui é meio diferente. Filho, a temperatura de fusão é uma propriedade que demonstra para a gente um valor de temperatura ou faixa de temperatura de passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura de ebulição é uma faixa de temperatura ou temperatura em unidade que mostra para a gente a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Observa comigo que aqui na temperatura de fusão é também uma propriedade periódica, uma propriedade da tabela periódica, que cresce da direita para a esquerda até o meio. Dos elementos de transição, cresce da esquerda para a direita até o meio, vai de cima para baixo. Só que em relação aos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, tirando o hidrogênio que não tem família, é uma crescente de baixo para cima. De todas essas propriedades da tabela, essa é a mais complicada de você compreender, tá? Vamos tentar brincar rapidinho aqui, rapidinho? Vamos tentar brincar? Só para você entender como é que cai isso em prova, tá? Por exemplo, imagina, filha, que você tenha um átomo X, Y e Z. E eu perguntasse para você assim, desses três átomos, quem é que teria o maior raio atômico, o maior tamanho de átomo? Filha, se o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, observe que quem está mais para a esquerda é o X, quem está mais para a direita é o Y. Veja que em relação ao átomo Z, X e Y teriam o maior tamanho do átomo. Agora, veja que como o X está mais para o lado esquerdo, ele apresentaria um raio relativamente próximo de Y, porque seria aqui um confronto entre valores. Poderia ser determinado experimentalmente. Vou mudar para você a pergunta. Imagina que o Y fosse um outro átomo que estivesse aqui. Agora, veja que X e Y estão na mesma família da tabela periódica. E é interessante conceituar isso para você. Elementos, filha, que estão na mesma família da tabela periódica, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, tá? No mesmo grupo da tabela.
Tá? E lembrando para você que na tabela periódica, a tabela é organizada em ordem crescente dos seus números atômicos. Não esqueça disso, por favor. Então agora, nesse comparativo básico, veja que o y ele teria maior tamanho do que o x, que teria maior tamanho do que o átomo z. Tudo bem? Na nossa próxima aula, filho, a gente vai dar entrada no estudo das ligações químicas, o seu segundo volume do seu cadernão daqui do ensino médio. Um grande beijo.